Boa noite, Fábio, tudo bom? Boa noite, professor. Tá tudo bem, sim. Tá dando para me escutar bem? Tá conseguindo ver o slide direito? Sim. Tá ótimo. Bora dar só uns 10 minutinhos pro pessoal indo entrando que a gente já inicia, tá? Fábio, faz um favor para mim. Entra lá no grupo de vocês no privado, avisa que eu já tô online, por favor. Eles estão pedindo o link, só que eu estou passando o link já da aula. Ah, tá. Tá ok então, obrigado. Ok. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bom?
Bem, pessoal, bora começar que já são 7h10, tá bom? O pessoal vai entrando aí, tá? Hoje a nossa aula, tá ok? É sobre a parte de quimioterápicos e imunossupressores, tá? A gente vai dividir em 2 momentos a aula hoje, tá bom? Então, o que que nós temos que saber sobre os quimioterápicos, tá? Primeiro, que eles são os fármacos utilizados para o tratamento do câncer, tá? E o câncer em si, tá ok? Nada mais é do que uma denominação genérica para quase mais de 400 tipos de doenças, tá? Que tem como característica principal, falando em característica fisiopatológica, o que é interferir ou perder a capacidade da divisão celular das nossas células e com isso causar uma proliferação celular de forma, tá, totalmente alterada aqui, fazendo com que haja invasão principalmente nos tecidos, tá, e que leva e com como consequência drástica nós temos a morte, o óbito do indivíduo. Aqui nessa figura eu mostro para vocês, tá, a questão nesse gráfico aqui, a questão do número de casos em relação ao tipo de câncer nos dois sexos, tanto masculino quanto feminino, sendo que o câncer de mama e o câncer de próstata são os dois tipos de câncer com maior evidência e com maior número de registro de casos. E o câncer, por conta do mecanismo principalmente, tá, de controle celular e de proliferação celular está totalmente alterado, essa alteração se deve principalmente a mudanças e alterações genéticas e epigenéticas aqui ocorridas, principalmente por conta da ativação de oncogenes e pela inativação de genes supressores de tumor, que faz com que esse câncer ele se espalhe ainda mais. Com isso, nós podemos ter dois tipos de quando a gente fala de desenvolvimento do câncer, a gente pode ver dois tipos de câncer, o câncer benigno e o câncer maligno. A diferença é que no câncer benigno, as células, no caso do benigno, as células elas crescem de forma lentamente, tá? E na maioria elas podem ser totalmente removidas, ou seja, o paciente ele pode ser curado aqui. É diferente do maligno, porque as células elas se multiplicam, ou seja, elas se proliferam rapidamente e conseguem invadir outras células, tá, de outros sistemas orgânicos do corpo humano, originando novos tipos de câncer. No câncer de tipo maligno aqui, a cura, tá, principalmente a cura, a eliminação do tumor vai depender muito do diagnóstico precoce que vai ser realizado, vai ser feito aqui. Tá? E do tratamento a ser adaptado aqui, ou seja, o tratamento terapêutico, tá, que vai ser implantado aqui para curar o paciente, porque aqui a gente tem que pensar não somente na proliferação descontrolada, não somente na diferenciação e nem na perda ou na invasão, tá? E por último na metástase, mas a gente tem que pensar no conjunto todo quando a gente fala no câncer do tipo maligno. Dentro dessa primeira parte, ficou alguma dúvida para vocês? Professor? Hein, Oi, boa noite. Boa noite. Oi, Eu tudo queria bom? entender essa parte que o senhor falou aí de câncer benigno e câncer maligno. Para mim só existia câncer maligno. Não, tem tipo dois. assim. Uhum. Quem Tipo, está falando no tipo Galaxy A10, por causa que eu não consigo identificar, só está o registro do aparelho. é a Leiliane. Oi, Lene. Tá bom, deixa eu explicar para vocês. Quando a gente realiza, vocês já devem ter visto, ouvido falar muito que quando um paciente está sugestivo ou diagnosticado para câncer, se faz sempre uma biópsia do tecido. Vocês sabem, vocês devem ter visto nas aulas de fisiologia ou de patologia, não é verdade? Ou também na parte de, se não me engano, acho que fisiologia e patologia se fala isso. Então, através do resultado da biópsia, a gente pode designar se o tecido que está sendo alterado, está lesado, ele apresenta uma constituição de células, principalmente células de características benignas,
que essas células elas se caracterizam por uma peculiaridade dependendo da sua natureza, e essa natureza, essa característica, essa peculiaridade se dá por quê? Porque esse tipo de câncer, as células que envolvem esse tipo de câncer, no caso benigno, elas crescem de uma forma do que? De forma semelhante, tá? Próxima ao tecido normal e de forma lenta, que através de cirurgias ou através de quimioterapia ou de tratamentos farmacológicos, tá? A gente consegue curar esse paciente, tá? Fazer a cura desse paciente. É diferente do câncer do tipo maligno, tá? Ou seja, de células malignas aqui, tá? Onde as células elas se multiplicam e crescem, proliferam de forma rapidamente, fazendo com que elas invadam outros tipos de tecidos, de outros sistemas orgânicos, fazendo com que o câncer, a malignidade dessas células, elas se espalhem para outros locais do corpo, gerando o que a gente chama de metástase. Ficou claro agora? Consegui responder a tua pergunta? Mais ou menos, mas tá bom. E professor, professor, Oi. me tira uma dúvida, porque assim, Diz. quando sai o Oi, resultado Rena, tudo bom? Bom dia. Tudo Ou bom, boa noite, professor, desculpa. boa noite. Quando sai o resultado do exame da microscópica, sai Certo. um grau de diferenciação. Esse grau de diferenciação está relacionado a essa... A presença das células está assim. Isso. Mas aí vamos... Quando ele está assim, quando ele não se aplica, porque não tem presença, é isso? Assim, dependendo da região, dependendo da região, porque esse exemplo que tu falou do grau, tá ok? Vamos imaginar por um câncer de colo uterino, que vocês devem ter visto na patologia, que no câncer de colo uterino, tá? Eles têm as suas diferenciações através dos NIC, NIC1, NIC2, NIC3, NIC4. Quanto maior for o NIC, maior é a diferenciação, maior é a agressividade, maior serão as alterações patológicas vistas naquele material proveniente de um paciente que está com suspeita. Concorda comigo? Sim. Perfeito. Então, esses exames, tá, de biópsia, eles servem, tá, para sugerir, diagnosticar e sugerir a presença dessas lesões através de alterações, tá, citológicas ou histopatológicas também. Tá? No caso do colo, que eu peguei o exemplo do colo uterino, tá? A gente tem que, através do PCCU, tá, ok? Através de biópsias ou através do próprio material de secreção, a gente consegue visualizar nesse material de secreção alterações celulares provenientes da parede de colo do útero, que podem sugerir se a mulher ela está com câncer ou no estágio benigno ou no estágio maligno. Por isso que células cancerosas de características benignas, elas são muito próximas a um tecido normal, que facilita o tratamento farmacológico, facilita a quimioterapia, ou em casos sugestivos para cirurgia, a própria cirurgia pode ajudar a remover essas células sem prejudicar, tá, o indivíduo, ou seja, levando esse indivíduo a uma cura. É diferente, tá, de materiais, tá, provenientes aonde a gente observa o tipo de câncer, a presença de células malignas, aonde essas células malignas elas conseguem invadir e ter características, alterações patológicas, citológicas e patológicas mais abundantes, mais diferenciadas, que façam com que a sugestivo seja direcionado para uma malignidade. Fato esse que a gente não observa em células cancerosas benignas. Então, nesse caso, desse exemplo que eu lhe dei, nesse certo. caso aí, é um câncer benigno que a pessoa tem, né? No caso que quando há ausência de células, é isso que tu está falando? Quando não se aplica, isso. Quando não tem o grau de diferenciação. Quando não tem um grau de diferenciação,
Eu teria que ver ao lado, mas partindo do que tu estás me dizendo, quando ocorre desse tipo, a pessoa não tem nenhuma alteração. Não há nenhuma alteração que seja sugestivo por uma lesão ou que seja sugestivo por um câncer. Até porque o material de biópsia, ele é uma parte do diagnóstico que ele tem que casar com outros exames laboratoriais e de imagem também. No caso do câncer de colo uterino, somente a citologia, ela é um norte, mas só que ela tem que fechar com outros dados, como no caso da ultrassonografia, como também no caso da marcadores tumorais, que o médico sugere, solicita também. Ah, tá. Tá bom, professor. Respondi a tua pergunta. Oi, Sim. quem falou, quem perguntou? Eu sou eu, professor. É de novo. Oi, Lili, diga. O senhor Pode falou Nick 1, Nick... Uma coisa assim que o senhor falou, não foi? Foi. É tipo assim, quando vou falar em relação ao câncer de mama, né? Certo. Tipo assim, faz o exame, né? A ultrassom da mama, mamografia. né? Isso. Ultrassom, né? Mamografia. Aí, eu tô conversando. Licença, Otávio. Aí, digamos que deu um nódulo, né? Aí, como é esse negócio? Tipo assim, não é maligno, né? Mas é tipo assim, quando tá o NIC 2 ou NIC 3. No caso do... O NIC 3, câncer, no caso, no 3. Tá, no caso do câncer de mama, quando há presença de nódulo, o médico sempre, o mastologista, ele sempre vai pedir uma punção do nódulo para avaliar a constituição desse nódulo, para ver se nesse nódulo há presença de que tipo de células, tá? Aí se faz a biópsia, tá ok? E se faz o estudo citológico. Se houver um grau de diferenciação elevado, no caso uma diferenciação de NIC 3 ou NIC 2, NIC 3, pode ser que seja sugestivo e ter presenças de células aqui, tá, alteradas, que pode sugerir um quadro de câncer, mas só que isso, saber a benignidade, ser benigna ou maligna, só o patologista para ver e ver o tipo de diferenciação que está ocorrendo aqui. Então só o resultado assim, dizendo presença de nódulo, não sei o que, NIC 3 não quer dizer especificamente que seja maligno, só fazendo através da biópsia, né? Exatamente, só fazendo a punção e a biópsia do material. Aí o médico, o mastologista vai solicitar, vai pedir isso. Ficou agora melhor, ficou mais claro o que você me perguntou? Tá. Respondi a tua pergunta inicial. Tá ok. Uhum. Tá bom. Tá, obrigada. De nada, que isso. Pode. Posso dar continuidade? Hein, Pode. pessoal? Tá? E dentro da patogênese do câncer, não se esqueçam que as células cancerosas, elas apresentam diversas características que distinguem elas, tá, em relação às células normais, principalmente no que se diz respeito à proliferação, à perda de função, tá? E essa perda de função faz com que haja uma falta, tá, de capacidade dessa célula de conseguir se diferenciar, tá, no seu processo de divisão celular. E com isso essas células acabam invadindo outras células, no caso outras células sadias, tá? Promovendo essa incapacidade, promovendo essas alterações que levam ao último grau, que é o grau de metástase. E essas células cancerosas, que são denominadas também de células tumorais, elas criam e acabam produzindo o que a gente chama de uma autossuficiência de sinais de crescimento celular, e essas autossuficiências, ou seja, elas podem ser vistas principalmente através de duas alterações importantes, que são quais? Tá? E não se esqueça que essas modificações, elas nada mais são do que modificações genéticas, tá, que estão associadas principalmente aos fatores de crescimento e às transdutoras de ciclo celular.
Ou seja, dentro dos fatores de crescimento, pode ter uma alteração, uma modificação nos seus receptores ou na sua própria via de sinalização que não é expressa de forma correta, que pode desencadear essas alterações, como também os transdutores de ciclo celular, principalmente aqui no que se diz respeito às ciclinas, às quinases dependentes e ciclinas ou inibidores de CDKS, que são receptores inibitores para crescimento de células mutantes, de células com alterações genéticas. A gente observa que é muito predominante em células tumorais. Dentro dessa parte daqui da autossuficiência, da patogênese do câncer, ficou alguma dúvida para vocês? Ou está tudo certinho? Para mim está tudo certo, professor. Ei, meninada, e vocês? Fábio, Demi, Zilda, Nilce, Vânia, Simone, Leilin. Ok, professor. Beleza. Agora, a partir disso, começou a se haver o estudo e o desenvolvimento dos antineoplásicos, sendo que esse desenvolvimento de antineoplásicos partiu de pesquisas de vários grupos farmacológicos, aonde se começou a estudar a partir do estudo da descoberta de princípios ativos, aonde esses princípios ativos vinham oriundos de diversos tipos de fontes, sejam animais, minerais, vegetais, através de ensaios de toxicidade in vitro, in vivo, como também a segurança que esses antineoplásicos eles poderiam exercer sobre determinados tipos de câncer, e com isso tem que haver uma grande segurança sobre a eficácia terapêutica. Por isso o estudo de farmacovigilância foi feito de forma bem restrita e bem amplo para esse novo grupo de farmacológico. Além disso, se a gente for ver dentro do desenvolvimento, principalmente dos estudos pré-clínicos, esses fármacos, esses antineoplásicos, eles passaram por uma série de baterias de ensaios clínicos, desde a sua descoberta até o desenvolvimento final e a chegada desses fármacos para serem comercializados e principalmente serem utilizados na terapia antitumoral. Por isso que, durante os estudos de fase clínica 1, 2, 3 e 4, para o grupo dos antineoplásicos, vocês podem ver que ele é um pouco diferente do que a gente é habituado a ver nos estudos de fase clínica para um grupo simples, por exemplo, um grupo farmacológico da classe dos analgésicos. Por quê? Porque o desenvolvimento clínico para um antineoplásico, ele primeiro demanda um número robusto de pacientes, independente da fase, tem que ter um grupo robusto aqui para que os resultados sejam confiáveis e sejam estatisticamente específicos aqui. Além disso, a taxa, ou seja, o valor de sucesso, ele sempre tem que ser, dependendo da fase, ela sempre tem que ser quase próxima dos 100%, ok? E o tempo, a duração, já é uma duração que passa muitas das vezes de 6 meses a 1 ano, Por exemplo, os estudos de fase 3, que são nesse grupo aqui, é um estudo onde o grupo robusto, o grupo controle, o grupo estudado, o grupo de estudo aqui já é um grupo que envolve de 1.000 a 3.000 pacientes. E a duração é quase de 1 a 4 anos aqui. Onde a gente observa que a taxa de sucesso aqui gira em torno de quase 30%. Ou seja, é bem pouco relacionado se a gente comparar ao de um analgésico de um grupo qualquer. Para a gente poder ver que essa taxa de sucesso ela consiga transportar para uma fase 4, aonde na fase 4 a gente já tem um número quase maior, o dobro da fase 3, e é um estudo que já demanda um tempo, uma periodicidade de até 2 anos.
E a taxa de sucesso dentro de uma fase 4 gira em torno de quase 70, entre 70% a 90%. Além disso, tá? Além disso, dentro dos estudos de fase, cada uma dessas fases, elas são monitoradas dentro do sistema de farmacovigilância e principalmente dentro da monitorização feita pelos laboratórios farmacêuticos juntamente com os ministérios de saúde, tá? Para ver um compartilhamento de informação para esses novos fármacos que estão sendo lançados, tá, no mercado. E aqui a gente chega na parte dos fármacos antineoplásicos propriamente dito, aonde nesses fármacos, tá, esses agentes antineoplásicos, na sua grande maioria, eles são fármacos aqui que eles atuam principalmente, tá, na proliferação. Eles conseguem inibir a proliferação dessas células cancerosas, dessas células tumorais. Por quê? Porque eles atuam sobre o DNA da célula tumoral, danificando essa célula tumoral. E com isso eles desencadeiam processos finais, que são processos de apoptose, que fazem com que a célula tumoral seja totalmente eliminada no organismo do paciente. Tá? Além disso, dentro, tá, dos princípios gerais desse agente neoplásico, nós observamos que esses fármacos apresentam compartimentos, tá, principalmente 3 tipos de compartimentos, o A, B e C, que estão diretamente ligados ao período e principalmente durante a fase do ciclo de divisão celular que uma célula, tá, passa. Mas só que durante o ciclo da célula neoplásica, da célula tumoral, a gente observa que as fases, se você se lembra da fase S, da mitose, da fase G, todas essas fases que estão inseridas no ciclo de divisão celular, elas estão afetadas direta ou indiretamente, e isso faz com que o antineoplásico eles atue e haja sobre uma determinada fase para poder para poder aqui inibir a proliferação dessas células tumorais e, por último, serem eliminadas essas células tumorais. E os principais alvos desenvolvidos hoje para os antineoplásicos, eles vão desde da síntese das bases, dos aminoácidos, das bases purínicas e pirimídicas, como também sobre a síntese do RNA e também sobre os microtúbulos, sobre os receptores. Tá? Aqui são os principais alvos que a gente conversará agora na aula de hoje. O primeiro grupo são o grupo dos antimetabólitos, aonde esse grupo aqui ele atua principalmente sobre a síntese dos aminoácidos, das bases púricas e pirimídicas, principalmente sobre os ribonucleotídeos, que levam à formação da desoxirribonucleotídeos, que vão levar por fim o que? Ao DNA, a formação desse DNA. O principal exemplo aqui de antimetabólitos é o caso do metotrexato, tá? Que é um fármaco antineoplásico muito utilizado, tá? Para determinados tipos de câncer. Por quê? Porque o metotrexato, que é um antimetabólico, ele consegue bloquear a síntese do DNA aqui, tá? Principalmente, tá? Porque ele consegue bloquear as enzimas que são necessárias, tá? Para a síntese do DNA. E outra coisa, lembram daquele compartimento que a gente falou logo anteriormente, antes de eu começar? Então, os antimetabólicos, eles conseguem atuar mais especificamente sobre a fase S do ciclo de divisão celular. Aqui só para dar uma ilustração para vocês, no caso do metotrexato, o metotrexato ele é um antimetabólico, por quê? Porque ele consegue agir como um antagonista do ácido fólico aqui. Ele consegue inibir a enzima que é a dihidrofolato redutase, fazendo com que não haja geração de um metabólito que é o tetraidrofolato. E
a produção desse metabólito tetraidrofolato, ele consegue interferir com a síntese de timidilato, que faz com que haja a sequência e o prosseguimento da divisão celular, levando à formação de uma cadeia de DNA alterada aqui. Até agora, está sendo claro para vocês? Vocês estão me entendendo o que eu estou falando a respeito dessa parte de antineoplásicos? Sim, professor. Ei, Marinete, tá dando a entender? Demi, tu estás entendendo? Tá sim. Fábio, vocês estão entendendo? Sim, professor. Simone, Vânia, Rena, Nilce, Lili, estão todos entendendo o que eu estou falando para vocês? Está ficando claro para vocês? Ok. Tá? O metotrexato ele é muito utilizado principalmente para tratamento de leucemias, principalmente tratamento de leucemias, tá? Linfóides aguda. É o fármaco antineoplásico de primeira escolha aqui. O segundo grupo são os inibidores da polimerase. Esses inibidores da polimerase aqui, um exemplo é a citarabina, tá? Que nada mais é que um análogo de piramidina, tá? Ele consegue atuar inibindo a DNA polimerase. Ele atua diretamente na enzima que corta, tá, os fragmentos de DNA. E com isso, ela é muito utilizada principalmente no caso em pacientes de leucemia aguda, leucemia mieloide crônica, linfomas não Hodgkin. A gente vê o uso da citarabina como inibidor de DNA polimerase e em alguns casos também como inibidor de RNA polimerase aqui. E nós temos os inibidores da topoisomerase. E dentro dessa classe dos inibidores da topoisomerase, esses inibidores da topoisomerase, nós temos aqui um dos fármacos, um dos antineoplásicos muito utilizados, que é o caso da mitomicina, tá? Que é um antibiótico, ele partiu de um derivado de um antibiótico citotóxico que foi desenvolvido e melhorado nos laboratórios, tá? E com isso ele consegue agir de uma forma mais específica e mais sensível sobre a síntese do DNA aqui. Por quê? Porque ele consegue atuar inibindo os processos da topoisomerase 2, como também inibindo a ação da RNA polimerase, e não há formação daqui, tá? E não há formação daqui nem dos processos de transcrição nem de tradução, e mais interessante, ele não consegue também, ele consegue inibir esses dois processos juntamente com os processos de reparo. Com isso, tá? Esses inibidores de topoisomerase, tá? Eles são os mais completos hoje em dia para determinados tipos de câncer, principalmente cânceres de estômago, tá? E de intestino, eles são muito utilizados aqui. Nós também temos os agentes alquilantes, tá? Esses agentes alquilantes aqui, tá? Principalmente o principal representante aqui é a ciclofosfamida. Eles são fármacos que conseguem se ligar diretamente à estrutura do DNA, fazendo com que haja uma ruptura na sua cadeia, tá, ok? Na dupla fita do DNA, impedindo, tá, com que haja a sua replicação, tá, de forma completa e correta. Por quê? Porque ele acaba gerando componentes defeituosos aqui. O outro grupo é o grupo dos inibidores de microtúbulos. Esses inibidores de microtúbulos aqui, tá? Eles são usados em pouca expressão, ainda estão em fase de desenvolvimento, e posterior a eles nós temos o que? Os antagonistas de receptores de fatores de crescimento, que são os que estão sendo utilizados hoje para algumas terapias antitumorais, principalmente alguns tipos de leucemias, tá? A gente está usando esses receptores de fatores de crescimento, tá? Aonde a gente tem alguns, como exemplo, o imatinib, que é um inibidor de proteína quinase, tá? Que ele atua diretamente sobre a leucemia mieloide crônica aqui. Como também existem outros tipos,
também de antagonistas de receptores de fatores de crescimento, como no caso da bevacizumab, que consegue atuar sobre os peptídeos de crescimento, tá? Prevenindo assim quadros de angiogênese que são observados em pacientes com determinados tipos de câncer, por exemplo, no caso da leucemia mieloide crônica. E temos os quimioterápicos para os receptores hormonais. E dentro dessa classe dos quimioterápicos para receptores hormonais, tá? É interessante ver que a gente tem vários tipos de fármacos, como por exemplo o tamoxifeno, que ele é utilizado para tumores de mama, para o tratamento de tumores de mama. Por quê? Porque ele consegue inibir, tá? Principalmente a ação dos hormônios, principalmente os hormônios estrogênicos aqui, isso por conta de um antagonismo hormonal, ou seja, no caso do tamoxifeno, ele consegue inibir a síntese desses hormônios, principalmente o estrogênio, tá fazendo que não haja uma alimentação das células tumorais por conta desses hormônios e não haja uma evolução, tá, desse câncer. A gente consegue inibir o seu crescimento, inibir a sua formação. E a gente chega no que tem mais de moderno hoje, que a partir de 2005, 2008, já está sendo implantado em alguns hospitais, principalmente na região Centro-Sul, no eixo Rio e São Paulo, que é a terapia à base de anticorpos. Essa terapia de anticorpos, tá, ela tem como principalmente o uso de anticorpos monoclonais e inibidores de proteína quinase. Esses anticorpos, tá, eles se apresentam, estão presentes ou expressos, tá, em receptores, tá, presentes nos fatores de crescimento que acabam estimulando essa proliferação de células e com isso faz com que haja o crescimento do tumor. Então, esses anticorpos, eles acabam se ligando a esses receptores de fatores de crescimento, inibindo principalmente algumas proteínas que estão ligadas e são cruciais para o crescimento do tumor, como por exemplo a proteína quinase, tá? E fazendo com que a sinalização, principalmente a sinalização intracelular desses compostos, desses tumores, tá? Dessa sinalização, sobre essas células tumorais, seja totalmente impedido e com isso o crescimento não continue, o crescimento não siga para frente, tá? Além disso, esses anticorpos monoclonais, eles atuam, tá, de uma forma direta sobre essas proteínas quinases, principalmente a nível de superfície celular dessas proteínas quinases, tá? E com isso eles fazem com que o sistema imunológico do indivíduo, no caso do paciente aqui, seja ativado, principalmente o sistema complemento seja ativado e consiga, tá, eliminar essas células tumorais, tá? Principalmente pela presença das células NK, que são ativadas e conseguem destruir essas células tumorais a partir desses anticorpos monoclonais. Dentro das classes que eu falei para vocês, tem alguma dúvida? Tá tudo certinho? Posso continuar? Eu sei que é muita informação aqui e a parte de anticâncer, antineoplásico, é muita informação sobre alguns detalhes, tá? Principalmente no que se refere à parte do mecanismo que está muito ligado à parte de biologia molecular. Mas está dando para vocês entenderem, estou sendo claro com vocês aqui. Hein, pessoal? Ah, sim, professor. Tudo certo. Tá? Não é, já faz questão de alguns anos para cá, principalmente a partir de 2010 para cá, alguns laboratórios, alguns grupos de pesquisa já começou a estudar a questão da resistência aos fármacos anticâncer, tá? E essa resistência sobre as células neoplásicas que ocorre,
tá? Principalmente nos fármacos antineoplásicos, principalmente citotóxicos, elas podem ser de duas maneiras. Elas podem ser de forma primária, ou seja, devido a uma primeira aplicação, ou adquirida, que ocorre durante o tratamento, tá? No caso da resistência adquirida, tá bom? Ela é resultante principalmente de uma adaptação das células tumorais, tá? Por meio de mecanismos de mutações que ocorrem nas células, tá? Principalmente em células que são menos suscetíveis à ação, tá? Desses fármacos. E com isso, essas células menos suscetíveis que sofrem mutações, elas acabam gerando o que nós chamamos de seletividade clonal. E essa seletividade clonal faz com que elas consigam tornar-se resistentes à ação desses fármacos antineoplásicos, tá? E consigam sobressair durante o tratamento. Por isso que elas conseguem ser mais seletivas, tá? Durante esse tratamento e não serem agredidas, tá? E não serem agredidas por conta do fármaco antineoplásico. Além disso, tá? A maioria dos fármacos antineoplásicos, dos fármacos antitumorais, tá? Além de atuarem sobre a proliferação das células cancerosas, principalmente do DNA das células cancerosas, tá? Elas também, vocês já devem ter visto falar e já devem ter estudado, tá? Que elas também atuam sobre a divisão celular de células sadias, tá, ok? Promovendo vários efeitos colaterais dependendo, tá? Dependendo da ação que esse antineoplásico irá agir sobre o organismo do paciente. E os principais tipos de efeitos colaterais que a gente observa são depressão de medula óssea, depressão de crescimento. Muitos pacientes no início do tratamento da quimioterapia antitumoral, eles tendem a ter quadros de vômito, de emese, de náusea, perda de cabelo, questão de alopecia. A gente observa muito isso durante a quimioterapia, como também alguns pacientes, dependendo da concentração e das doses administradas do antitumoral, do antineoplásico aqui, eles podem e são, eles principalmente eles são orientados a não manter relação sexual com suas parceiras, pelo menos por 6 meses a 1 ano, isso para poder fazer com que o fármaco consiga ser totalmente eliminado, porque eles podem causar efeitos teratogênicos na mulher, tá? Ou também no espermatozoide. A gente já observou isso, já tem estudos relatados isso. E é isso que eu tinha que conversar com vocês sobre a parte de quimioterapia, de antineoplásicos. Ficou alguma dúvida aqui para vocês dentro dessa parte ou tá tudo certinho? Hein, pessoal? Tudo certo, professor. Tá? Bem, eu trabalho, até falando rapidinho antes de começar na parte de imunossupressores, eu trabalho, a minha linha de trabalho, eu trabalho muito com câncer, eu trabalho com farmacogenética de câncer, principalmente câncer de mama, principalmente nessa questão da resistência aos antineoplásicos, tá? Tanto na parte primária quanto adquirida. Por que isso? Por que esse meu interesse? Porque realmente já faz algum tempo nós temos observado dentro de algum grupo de pacientes nossos do Filoiola que de um grupo de 50 pacientes do sexo feminino para CA de mama, tá? 5% regrediram, ou seja, eles voltaram a apresentar, tá? Quadros, tá? Voltaram a ser, o câncer foi reativado. E uma das questões que a gente está estudando são que dentro das doses terapêuticas administradas, porque isso é via protocolo, está instituído pelo Ministério da Saúde, que os hospitais utilizam, nós temos observado que essas doses terapêuticas, tá, uma vez administradas, elas conseguem destruir,
tá quase que 90% ou 95% das células cancerosas, sendo que o restante, ou seja, esses 5% que ficam ainda no organismo, eles ficam inativados. E em algum determinado período, que a gente não sabe qual é, ocorre a reativação. E o problema da reativação é que essas células elas já voltam, tá, de uma forma adquirida, de uma resistência adquirida, tá, mais agressiva ainda, que faça com que essas células cancerosas consigam invadir outras células de outros sistemas orgânicos do paciente, gerando o quadro de metástase. E isso é uma explicação que nós hoje já temos, que no caso do câncer ser reativado, tá, a gente observa que o câncer primário, tá, ele acaba gerando um câncer secundário, terciário, tá, mais agressivo ainda para o paciente. Espero que vocês tenham gostado dessa parte, que é uma parte que me... E professor, Diga, é por Renan. isso que ocorre, né, situações das pessoas fazerem tratamento, né, digamos, finalizar, né, as sessões de químio, e depois de 2 anos a pessoa começar a apresentar novamente, né, geralmente esse intervalo, né, professor, de 2 anos. Porque dependendo do protocolo, por exemplo, no caso de câncer de mama, dependendo do protocolo, tá, o paciente de câncer de mama, que eu acho que é o mesmo tempo para o CA de colo uterino, o período é de 5 anos. A paciente ela fica sendo monitorada durante 5 anos, tá ok? Para saber se não houve uma reativação. Só que o que a gente tem observado nos últimos anos, no caso do câncer de mama, está dentro do grupo, que esse grupo nosso que reativou, muitas não chegaram nem a 2 anos, Rena. É isso que eu ia lhe falar, porque eu já vi muitos casos da pessoa com 2 anos voltar ao câncer e vir muito agressivo mesmo, e a pessoa não resistir nem 1 ano. Exatamente, é isso uma preocupação nossa, se dentro das doses que a gente está administrando os antineoplásicos, essas doses realmente estão sendo terapeuticamente, falando de forma farmacológica para ti, tá? Se elas estão tendo uma eficácia realmente no organismo do indivíduo, da pessoa. Ou a gente começa a ajustar a dose, ou a gente já começa a ampliar o protocolo. Ou seja, ampliar o protocolo significa não somente fazer a parte farmacológica, como já se pensar em fazer uma radioterapia. Entrar com uma terapia um tratamento mais agressivo para o paciente. Mas isso ainda está em início de estudo e a gente ainda está verificando isso, porque a gente tem que entender um pouco dessa genética que está ocorrendo no paciente, porque o câncer não é toda uma maquinaria genética que envolve principalmente a estimulação e ativação dos oncogenes. E aqui a gente está falando de vários tipos de oncogenes que são desencadeados através de mecanismos de sinalização celular. E a sinalização celular é uma rede ampla dentro do organismo de um indivíduo, principalmente do indivíduo que é portador de câncer. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, professor, respondeu. Tá todo mundo vendo a aula de imunossupressores aí? Tá todo mundo? Sim. Sim, professor. Sim, professor. Beleza. A nossa segunda aula é a parte de imunossupressores, tá? O que a gente tem que entender desses imunossupressores? Eles são fármacos que foram desenvolvidos principalmente para inibir a resposta imunológica celular e humoral. Por isso que eles são utilizados, tá, em grande quantidade, tá, em doenças autoimunes, e também no final de 90 para cá, começou a se utilizar esses imunossupressores, tá,
para pacientes transplantados. Os imunossupressores eles são divididos em 4 grupos. Eu tenho os inibidores específicos de célula T, os agentes citotóxicos, os glicocorticoides e o que a gente tem de mais novo hoje, que a indústria farmacêutica desenvolveu, que são os anticorpos imunossupressores. Os inibidores específicos da célula T, o principal exemplo é a ciclosporina. Esse fármaco ele foi introduzido em 1970 e ele atua principalmente inibindo a proliferação de linfócitos T. Não se esqueçam que qual é o papel do linfócito T durante a resposta imunológica do indivíduo. Bora, pessoal, isso é aula do Irã. Se eu não me engano, o Irã deve ter sido o professor de vocês de imunologia básica. Tô certo ou tô errado? Os linfócitos T eles atuam principalmente tanto na memória quanto na ação citotóxica que ele vai ter, ou seja, na ação sobre as células estranhas, sobre os antígenos. Por isso que a ciclosporina ela atua mantendo principalmente a imunidade humoral do indivíduo e não causa um efeito sobre a medula óssea. Por isso que ela é utilizada também para pacientes transplantados, como também para pacientes que apresentem artrite reumatoide. Contudo, é um fármaco que precisa ser monitorado, principalmente pelos efeitos nefrotóxicos que ele causa. Além disso, ele também pode causar certo comprometimento na função hepática, fazendo com que haja também, paralelo a isso, uma suscetibilidade, o indivíduo fica sensível, apresenta uma suscetibilidade para certas infecções virais, principalmente quadros de herpes, que já é relatado na literatura. Além disso, por ele inibir os linfócitos T, ele atua principalmente sobre certos tipos de citocinas, ou seja, mais especificamente sobre genes de citocinas, como no caso da interleucina 2, os fatores de necrose tumoral, os fatores de crescimento GM nos interferons, E a ciclosporina, ela consegue também inativar a calcineurina, ok? E essa ciclosporina aumenta a inibição da interleucina 2, fazendo com que haja, essa inibição dessa citocina consegue fazer com que haja uma diminuição de linfócitos TCD4 e linfócitos killer que atuam sobre os antígenos de uma forma direta. Aqui mostrando mais ou menos como é o mecanismo dessa ciclosporina, que ela atua diretamente sobre os genes da interleucina 2, fazendo com que haja uma diminuição dos linfócitos T. O outro grupo é o grupo dos imunossupressores, que são agentes citotóxicos. Eles são utilizados na terapia do câncer, mas também eles apresentam, e por atuar na terapia do câncer, eles foram trazidos como agentes imunossupressores, e com isso eles conseguem promover aqui uma ação, principalmente uma ação de impedimento, uma ação de inibição da expansão clonal, principalmente tanto nos linfócitos T quanto nos linfócitos B aqui. E esses agentes citotóxicos aqui, o principal representante é a azatioprina, que ele é utilizado muito no protocolo para pacientes de artrite reumatoide, como pacientes de algumas doenças autoimunes. Também é utilizado para o tratamento de rejeição de enxertos, principalmente a azatioprina a gente é observado muito para pacientes que são transplantados para transplante renal, como também em pequena quantidade de pacientes hepáticos. Se tentou já no início quando ele foi desenvolvido e foi utilizado e foi implantado nos protocolos para pacientes cardíacos, que é
sofreram transplante de coração, mas a gente não houve uma boa resposta terapêutica. E a azatioprina, ela consegue atuar, tá, com a sua ação imunossupressora, como agente citotóxico, tá? Principalmente porque ela consegue antagonizar o metabolismo, principalmente das bases purínicas aqui, tá? Inibindo de forma rápida a síntese do DNA e do RNA. E, além disso, ela consegue também, conseguir atuar sobre o material genético, ela consegue inibir também o ciclo celular, principalmente a inibição pela inibição da mitose aqui das células. Essa azatioprina, o seu mecanismo de ação se dá principalmente pelo seu metabólito, que é o 6-mercaptopurina, que esse metabólito ele atua de forma mais eficaz sobre a síntese das purínicas aqui, das bases purínicas aqui. No caso da ciclofosfamida, tá, que é um agente citotóxico também, mas ele é um agente citotóxico principalmente para as células B, porque ele consegue atuar, tá, sobre o DNA, fazendo com que haja uma alquilação dessa molécula de DNA aqui. E ela é utilizada muito em doenças autoimunes, como no caso da artrite reumatoide também. Temos o caso do metotrexato, que eu já falei anteriormente para vocês, tá, que ele é um agente antineoplásico, mas também ele é utilizado como imunossupressor. O metotrexato ele consegue inibir com facilidade e com alta seletividade a síntese do DNA e do RNA, tá? E para doenças autoimunes, ele é o fármaco de primeira linha, de primeira escolha também. E dentro dos corticoides, os principais corticoides que são utilizados como imunossupressores são quais? A prednisona, a prednisolona e a metilprednisolona. Tá? Eles são fármacos utilizados para tratamento de doenças, principalmente aquelas que são a longo prazo, de longos períodos, tá? Contudo, eles têm limitações principalmente sobre a atuação de componentes corticoides abaixo de esteroides, tá? Além disso, os corticoides eles apresentam dentro da sua classe, eles apresentam uma ação imunossupressora e anti-inflamatória alta, ou seja, um elevado potencial de ação farmacológico. E por conta dessa ação que eu acabei de falar para vocês, imunossupressora e anti-inflamatória, principalmente na questão imunossupressora, os corticoides eles conseguem atuar sobre a resposta principalmente do MHC, do complexo de histocompatibilidade tipo 2, tá, com maior facilidade. Por quê? Porque ele consegue atuar sobre as citocinas que atuam sobre o MHC2, sobre o MHC tipo 2, tá? Principalmente a produção de interleucina 2, fazendo com que a inibição dessa citocina faça com que haja uma diminuição, tá, na proliferação de linfócitos T, e com isso há uma supressão de células NK aqui. Ele é muito utilizado, tá, como um fármaco de tratamento paralelo ao pacientes transplantados, principalmente pacientes renais, tá, e cardíacos. Nós observamos isso, e também é prático a gente ver que o uso dos corticoides é bem utilizado aqui, havendo uma boa adesão e uma boa resposta farmacológica a eles. Aqui só mostrando aqui a ação dos corticoides, principalmente na inibição sobre o MHC, sobre as moléculas do complexo de histocompatibilidade tipo 2, aqui aonde há uma inibição, uma atuação principalmente sobre as interleucinas, sobre a interleucina 2 aqui, inibindo aqui a proliferação das células T. Que mais? Dentro do mecanismo de ação dos corticoides, esses corticoides eles conseguem se ligar, tá, para eles conseguirem fazer toda essa inibição sobre
tá, sobre as células do complexo de histocompatibilidade, eles conseguem se ligar com maior facilidade aos receptores que estão ligados ao processo de transcrição gênica, fazendo com que haja um controle na síntese dessas proteínas envolvidas aqui durante a resposta imune, ou seja, ele consegue inibir, tá, de forma gênica a produção dessas proteínas que tem participação crucial no desenvolvimento e na produção desses linfócitos T. E dentro dos anticorpos imunossupressores, o muromono CD3, que é um anticorpo, tá, monoclonal, ele é o que é mais utilizado, tá? Por quê? Porque ele consegue atuar, tá, nas células T, principalmente ele consegue impedir com que os complexos de histocompatibilidade tipo 2 se ligue, tá, aos receptores de célula T. E se ligando aqui aos receptores de célula T, tá, não há produção dessa célula T e com isso não há uma resposta imunológica do organismo, evitando aqui havendo rejeição ou até ação dessas células sobre o organismo. O outro tipo de anticorpo imunossupressor são as imunoglobulinas anti-D, que elas são utilizadas principalmente provenientes de IgG humana anti-RH, tá? E elas são utilizadas na doença do recém-nascido, da eritroplastose fetal. Contudo, principalmente mães, tá, que tenham bebês que apresentem eritroplastose fetal, elas apresentam, tá, certo risco, principalmente por conta da imunidade estar deprimida aqui, elas ficam susceptíveis, tá, a diversos tipos de quadros virais. Além disso, no caso desses anticorpos desses anticorpos, tá, nós observamos que também, tá, pode haver desenvolvimento não a curto prazo, mas a longo prazo de certos tipos de linfomas, tá, que estão relacionados a alguns tipos de neoplasias malignas, principalmente sobre o sistema hematopoético aqui. E é isso que eu tinha que conversar com vocês na noite de hoje, que é a parte dos imunossupressores. Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ou tá tudo certinho? Tá tudo tranquilo, professor. Hein? Lili, Demi, Fábio, Nilze, Rena, Simone, Vânia, Zilda, tá tudo certinho? Tudo certo, professor. Ok, professor. Tá, deixa eu dar alguns avisos para os senhores e para as senhoras agora. Primeiro aviso, o relatório do artigo, eu vou receber ele até as 23h59 do dia 27. Passou disso, eu não aceitarei, porque eu já tenho que montar as planilhas com os nomes e com as notas de vocês já para a segunda verificação. Tá bom? Então vocês já sabem, até o dia 27, até as 23h59 do dia 27, eu estarei aceitando. Essa é a primeira questão. Segunda questão, tá? Para quem perdeu a primeira verificação, ou se porventura tiver algum problema e não conseguir fazer a segunda verificação, o conteúdo da segunda chamada será os capítulos referentes à segunda verificação, ou seja, o que foi ministrado na segunda verificação, o que será cobrado na segunda verificação, é o material que vocês estudarão para a segunda chamada. Tá ok? Tá? E terceiro, hoje a gente já encerrou o nosso conteúdo programático. Então, dentro do que a gente se programou, se propôs para vocês verem a parte de farmacologia 2, eu já encerrei o conteúdo programático. Semana que vem será a revisão geral, tá bom? Onde a gente revisará os capítulos que eu cobrarei para vocês para a segunda verificação, tá bom?
E eu espero os senhores e as senhoras amanhã na aula de amanhã, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, Oi. Fala, a Fábio. matéria que foi ministrada hoje, você pode disponibilizar em PDF? Posso sim, não te preocupe, isso eu já sei, nem te preocupa. Ok, então, professor. Tá? Eu devo estar liberando o material, a aula, até amanhã, tá? Tanto o material de apoio quanto a aula, a videoaula, tá? Mais alguma pergunta? Tá todo mundo ok? Tudo Tá ok, ok, professor. Tá bom, então, pessoal. Boa noite para todos. Boa Uma noite, boa professor. Até terça-feira. amanhã. Bom descanso. Boa noite, Boa professor. noite, professor.